Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Introdução à Álgebra Linear. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais alguns subespaços vetoriais que são bem relevantes na teoria de álgebra linear. Para tal, nós precisaremos falar de combinação linear. Vamos começar com um exemplo. Vamos olhar para esse sistema linear. Para quem lembra, esse sistema linear a gente já resolveu ele lá no vídeo que a gente falou sobre escalonamento. E a gente viu que a solução dele era x1 igual a 700, x2 igual a 200 e x3 igual a 100. Mas o interessante aqui é que nós podemos reescrever esse sistema linear na forma matricial. Isso não é nenhuma novidade, a gente fazia isso justamente para conseguir fazer o escalonamento. Então, eu consigo escrever esse sistema linear como sendo essa matriz A vezes essa matriz coluna de incógnitas, resultando uma outra matriz coluna. Mas eu ainda tenho uma outra forma de escrever esse sistema linear, que é esta forma aqui. Observe o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? A primeira variável vezes a primeira coluna dessa matriz aqui. A segunda variável, x2, vezes a segunda coluna da matriz. A terceira variável, x3, vezes a terceira coluna da minha matriz. Tudo isso resultando a matriz que normalmente a gente chama de B, né? A matriz dos coeficientes independentes. Observe que isso de fato é verdade. Se eu fizer essa multiplicação matricial, eu teria esse elemento vezes x1, mais esse elemento vezes x2, mais esse elemento vezes x3 na primeira linha. Observe que aqui a primeira linha disso tudo vai resultar x1 vezes 1, mais x2 vezes 1, mais x3 vezes 1. A segunda linha vai ser essa linha da matriz A vezes essa matriz coluna, ou seja, 2 vezes x1 mais x2 mais 4 vezes x3. A segunda linha do resultado dessa soma vai ser x1 vezes 2 mais x2 vezes 1 mais x3 vezes 4. E a última linha, 2 vezes x1 mais 3x2 mais 5x3, x1 vezes 2 mais x2 vezes 3 mais x3 vezes 5. O que a gente está fazendo aqui é dizer que esse lado do meu sistema linear, ou seja, essa matriz B de termos independentes, ela está sendo escrita como soma de múltiplos das colunas de A. Isso de fato é válido no caso geral. Eu consigo escrever uma matriz AX, A, M por N, com uma matriz coluna de N linhas, como sendo x1 vezes a primeira coluna da A, mais x2 vezes a segunda coluna da A, e assim por diante, até xn vezes a última coluna da A. Quem ainda não se convenceu dessa igualdade, ou seja, de que de fato eu posso escrever essa multiplicação nessa forma, eu sugiro que faça a conta para alguns casos, para se convencer que de fato é possível fazer essa transição dessas duas formas de se escrever. Então, observe o seguinte. Um sistema linear AX igual a B terá solução se e somente se eu consigo escrever B como soma de múltiplos escalares das colunas de A, que é o que eu estou fazendo aqui. Ora, mas isso é óbvio, que se AX vai ser B, isso vai ter solução se e somente se isso aqui for igual a B. Mas isso aqui é o mesmo que dizer que B tem que ser escrito como soma de múltiplos escalares das colunas de A. Existe um nome melhor para esse soma de múltiplos escalares de A. Isso é justamente o que a gente chama de combinação linear. Vamos ver a definição certinha. Um vetor W de um espaço vetorial, e aqui o espaço vetorial pode ser um Rn, pode ser um conjunto de matrizes, ou pode ser outros tipos de espaços vetoriais. Então, esse vetor vai ser dito combinação linear de K vetores de V, se existirem K escalares, tais que eu consiga escrever esse vetor como soma de múltiplos dos vetores V1 até Vk. Nesse caso, a gente diz também que W é gerado por esses vetores. Então, voltando a pensar na afirmação que a gente fez anteriormente, eu poderia reescrevê-la na seguinte forma. AX igual a B terá solução se e somente se B pode ser escrito como combinação linear das colunas de A, ou ainda se B é gerado pelas colunas de A. Vamos ver um exemplo para entender um pouquinho melhor o que é esse conceito de combinação linear e de um vetor ser gerado por outros. Até porque este conceito pode ser aplicado em outros contextos e não só para matrizes. Por exemplo,
A matriz coluna 5 pode ser escrita como uma vez a matriz coluna 0 mais 5 vezes a matriz 1. Então, eu posso dizer que a matriz coluna 5 é combinação linear de 0 e 1, ou ainda 0 e 1 geram a matriz 5. Se eu pego esse vetor de 4 coordenadas, é um vetor de R4, que tem entradas -1, 4, 2 raiz de 2 e 0. Eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 2 raiz de 2 e 0, menos 3 vezes 0, 0, 0. Se fizer a conta, vai ficar 2 menos 3, que vai dar -1. 2 vezes 2, 4, mais menos 3 vezes 0 dá 4. 2 vezes raiz de 2 menos 3 vezes 0, 2 raiz de 2. 2 vezes 0 menos 3 vezes 0, 0. Então, de fato, eu posso escrever esse vetor aqui como combinação linear deste e deste. Ou ainda, estes dois vetores estão gerando esse. Ou ainda, esse vetor aqui é gerado por esses dois. Um outro caso de matrizes, mas agora não mais matrizes colunas. Observe que a matriz 1, 2, 0, 4 pode ser escrita como uma vez a matriz 1, 0, 0, 0, mais duas vezes a matriz 0, 1, 0, 2. Então, a matriz 1, 2, 0, 4 é combinação linear dessas outras duas, ou ainda, a matriz 1, 2, 0, 4 é gerada por essas outras duas matrizes, ou ainda, essas duas matrizes geram a 1, 2, 0, 4. Observe uma coisa, o vetor nulo é gerado por quaisquer outros vetores do mesmo espaço vetorial. Por quê? Para ser combinação linear de outros vetores, eu preciso escrever esse elemento, no caso o nulo, como soma de múltiplos dos vetores V1 até Vk. Mas, de fato, se eu pegar 0 vezes V1, mais 0 vezes V2, mais 0 vezes V3, até 0 vezes Vk, isso vai resultar o nulo. Então, de fato, em qualquer espaço vetorial, eu consigo escrever o nulo daquele espaço vetorial como combinação linear de quaisquer outros vetores daquele espaço, ou seja, o nulo é gerado por quaisquer outros vetores daquele espaço. Bem, nós havíamos afirmado agora há pouco que o sistema linear ax igual a b, ou o sistema matricial ax igual a b, tinha solução C e somente C. B pode ser escrito como combinação linear das colunas de A. Aqui eu estou dizendo qual é a condição para que esse sistema linear tenha solução, ou seja, fixado uma matriz A, fixado uma matriz B, qual é a condição sobre a B para que a gente saiba se vai ter solução ou não. Mas poderia ser interessante perguntar como que eu posso descrever todas as possíveis B para que o sistema ax igual a b tenha solução, ou seja, fixado A, quem são todas as possíveis matrizes colunas B que geram um sistema linear, geram um sistema matricial que admite solução. Ou seja, dado A, quais serão todas as possibilidades de B para que ax igual a b tenha solução. Para responder isso, é conveniente usar o espaço gerado. Vamos ver a definição. O espaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vk de um espaço vetorial V é o conjunto de todas as possíveis combinações lineares desses vetores. A gente denota esse espaço gerado por span, de V1 até Vk, aqui devido ao termo inglês, ou ainda é comum denotar esses vetores entre colchetes. Eu particularmente acho essa notação um pouco confusa e prefiro adotar essa primeira notação. Bem, com essa notação, eu consigo reescrever as condições para que um sistema linear tenha solução. Ax igual a b terá solução, C e somente C, B pertence ao espaço gerado pelas colunas de A. Ou ainda, respondendo a pergunta que eu havia feito no slide anterior, quem serão todos os Bs tal que ax igual a b tenha solução? Serão todos os Bs que estão no espaço gerado pelas colunas de A, pelo span de V1 até Vk, onde V1 até Vk são as colunas de A. Vamos ver um exemplo aqui de espaço gerado para ficar um pouco mais claro esse conceito. Eu estou interessado no conjunto W, que é o espaço gerado pela matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, matrizes quadradas 2 por 2. Observe que eu posso reescrever esse conjunto da seguinte forma, que eu estou usando essencialmente a definição de espaço gerado. Vão ser as somas de matrizes multiplicadas por escalares, onde os escalares podem assumir quaisquer valores. Então, nesse conjunto aqui, estão todas as combinações lineares dessas duas matrizes, ou seja,
Eu vou pegar todos os possíveis escalares α1 e α2, multiplicar pela primeira matriz e somar com múltiplos da segunda matriz. Qualquer coisa que possa ser escrita dessa forma está nesse conjunto. Por exemplo, 0, 1, 0, 0 não está nesse conjunto. Por quê? Observe que a posição 1, 2 é 1. Entretanto, tanto essa matriz quanto essa matriz, na posição 1, 2 tem 0. Então, independente de qual escalar eu coloque aqui na frente, a hora que eu fizer α1 vezes essa coordenada vai dar 0, mais α2 vezes essa entrada vai dar 0, de forma que a posição 1, 2, ou seja, linha 1, segunda coluna, sempre será nula, de forma que não tem como resultar 1, ou seja, essa matriz aqui não está no meu conjunto W. Por outro lado, a matriz diagonal 5003 pertence a esse conjunto. Eu posso escrever ela como sendo 5 vezes essa primeira matriz, mais 3 vezes essa matriz. Como eu consigo escrever ela nesse formato, ou seja, como combinação linear dessas duas matrizes, então ela pertence ao span dessas duas matrizes. Observe que, de forma geral, qualquer matriz diagonal 2 por 2 vai estar nesse conjunto. De fato, se eu pego uma matriz diagonal cujo primeiro elemento é A11 e o último elemento é A22, o restante é 0 para que seja diagonal, eu posso escrever essa matriz como A11 vezes essa matriz aqui, 1000, mais A22 vezes essa matriz aqui. Então, de fato, essa matriz diagonal, que está representando qualquer matriz diagonal 2 por 2, pertence a esse meu W. Ou seja, qualquer matriz diagonal 2 por 2 está nesse W. E é fácil de observar que não vai ter mais nenhuma matriz além dessa, né? Pelo mesmo argumento que eu usei aqui na primeira, que não poderia ter o elemento da primeira linha e segunda coluna diferente de 0, eu também não vou poder ter o elemento da segunda linha e primeira coluna diferente de 0. Então, de fato, esse span aqui em particular está descrevendo o conjunto de todas as matrizes diagonais 2 por 2. Bem, mas por que foi definido esse conjunto, esse tipo de conjunto de espaço gerado e não de conjunto gerado? Porque, de fato, o espaço gerado vai ser um espaço vetorial, um subespaço vetorial do espaço do quais aqueles vetores estão contidos. Ou seja, o espaço gerado pelos vetores V1 até VK pertencentes a um espaço vetorial é um subespaço vetorial de V. Bem, e como que a gente vai provar que esse conjunto é um subespaço vetorial? Exatamente da mesma forma que a gente fez para provar que os outros conjuntos que a gente viu até agora eram subespaços vetoriais, mostrando que o nulo está lá dentro e que é fechado para soma e para multiplicação por escalar. Vamos denotar por W esse espaço gerado para ficar um pouco mais fácil de escrever. A primeira coisa que eu preciso verificar é que o nulo está no meu espaço gerado, está no meu W. Ou seja, eu tenho que mostrar que ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Mas a gente já viu que o nulo pode ser escrito como combinação linear de quaisquer outros vetores, basta pegar todos os escalares iguais a 0. Então, de fato, o nulo está no meu span. Vamos verificar agora que a soma de dois elementos que estão nesse espaço gerado também está lá dentro. Bem, mas se U e W estão lá dentro, então eu posso reescrever o U como uma combinação linear de elementos de V1 até VK, assim como eu posso escrever W também como uma combinação linear de elementos de V1 até VK. Estou usando aqui escalares diferentes porque não tem por que ser os mesmos. Então, estou denotando por α1 até αk os escalares que geram o U, os escalares que multiplicado pelos vetores V1 até VK geram o U, e por β1 até βk, os escalares que multiplicados por V1 até VK e somados geram W. Mas observe o seguinte, eu posso manipular essa conta aqui usando as propriedades que a gente sabe que são válidas em espaços vetoriais. E aqui já começa a ver a importância de eu ter todas aquelas propriedades. Eu posso reorganizar as parcelas dessas somas, colocando, por exemplo, αv1 mais β1v1, e inclusive colocando o v1 em evidência, que era outra propriedade que a gente viu nos axiomas de espaços vetoriais. Ou seja, eu consigo reescrever essa soma toda como sendo α1 mais β1 vezes v1, mais α2 mais β2 vezes v2, até αk mais βk vezes vk. Observe que nessa passagem aqui, eu estou usando fortemente que V é um espaço vetorial, porque se não fosse, eu não teria certeza que essa soma, que é a soma de vetores de V, e essa multiplicação por escalar que aparece em cada um desses termos,
que é a multiplicação por escalar de V, satisfaz as propriedades de comutatividade da soma, bem como distributividade, para eu poder conseguir reorganizar dessa forma. Mas por que eu quis reorganizar dessa forma? Porque agora eu estou com soma de dois escalares, ou seja, ainda é um escalar vezes V1, mais α2 mais β2 também vai ser um escalar que vai estar multiplicando V2, até αk mais βk, que também é um escalar multiplicando vk. Ou seja, isso aqui é uma combinação linear de V1 até Vk. Se é uma combinação linear de V1 até Vk, está no espaço gerado por V1 até Vk. Ou seja, U mais W está no conjunto no espaço gerado. Agora eu tenho que verificar se é fechado para multiplicação por escalar. Ou seja, vou pegar um elemento que está no meu espaço gerado e verificar se para qualquer escalar lambda, lambda vezes esse elemento ainda está lá. Bem, mas lambda vezes esse elemento vai ser lambda vezes uma combinação linear de V1 até Vk, uma vez que U pertence ao W, que é o espaço gerado por esses vetores, eu sei que U pode ser escrito dessa forma para algum escalar α1, α2 até αk. Mais uma vez, eu vou usar o fato de V ser um espaço vetorial e eu ter válido aquelas 8 propriedades para conseguir reorganizar essa conta, fazendo a distributividade e depois agrupando os escalares de forma que eu vou ficar com lambda vezes α1, o resultado disso vezes V1, ou seja, eu estou com um escalar vezes V1, mais lambda α2 vezes V2, ou seja, um escalar vezes V2, até lambda αk vk, que é um escalar vezes Vk, ou seja, estou com uma combinação linear de V1 até Vk. Se eu estou com uma combinação linear, esse elemento está no meu span, no meu espaço gerado, e, portanto, lambda U pertence ao conjunto. O que prova que o espaço gerado é um subespaço vetorial. Falando em espaço gerado, vamos falar de dois espaços gerados em particulares que são bem interessantes. Um é o espaço coluna e outro é o espaço linha. Formalmente, seja A uma matriz M por N, o espaço gerado pelas colunas de A é chamado de espaço coluna de A, e o espaço gerado pelas linhas de A é chamado espaço linha de A. Observe que eu tenho aqui automaticamente que o espaço coluna da matriz A, bem como o espaço linha da matriz A, são subespaços vetoriais. Por quê? Porque a gente acabou de provar que todo espaço gerado é um subespaço vetorial, em particular o espaço coluna e o espaço linha. Observem primeiramente que o espaço linha de uma matriz A vai ser igual ao espaço coluna da transposta de A, porque as linhas de A vão ser as colunas da A transposta e vice-versa. Observe ainda que eu posso agora reescrever aquela afirmação que a gente está lidando desde o começo desse vídeo a respeito das soluções de um sistema linear da seguinte forma: ax igual a b terá solução se e somente se B pertence ao espaço coluna de A, ou seja, ao espaço gerado pelas colunas de A. Bem, era isso que nós queríamos passar nesse vídeo. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre algumas coisas que são subespaços vetoriais e também espaços vetoriais, como o espaço gerado, o espaço linha e o espaço coluna de uma matriz. E é interessante que esses subespaços vão voltar a aparecer ao longo da teoria de álgebra linear. Por hoje era isso, até o próximo vídeo.